Bom dia a todos. Eu sou Jaqueline Antonietto, membro do CARI. Sejam muito bem-vindos ao quarto dia da Semana de Relações Internacionais de 2021. Em nome do CARI, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo, ao DCE e ao professor Dr. Fábio Nobre, professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e da Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e coordenador do Grupo de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião, o qual vai conversar com a gente hoje sobre a presença da religião nas relações internacionais, em questão de violência, segurança e paz. Passo então a palavra para o professor Dr. Fábio Nobre. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Vocês me ouvem bem, né? Todos me ouvem bem. Ótimo. Pergunta aí que vocês ouviram mais vezes nos últimos meses do que qualquer outra coisa. Vocês me ouvem, vocês me veem. Bom, a gente vai lidando com essa. Gente, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer para mim muito grande participar da Semana de AIRI da FACAMP. Eu estou muito feliz com a lembrança, não necessariamente do meu nome, mas do tema de religião e relações internacionais, que, como nós sabemos e veremos nesses próximos minutos, nessa próxima hora, é um tema que costuma ser escanteado, né, na discussão das relações internacionais. Então, é uma satisfação enorme trabalhar com esse tema que é muito caro para mim, muito querido, e poder falar para vocês, alunos da FACAMP, todos os outros que estão nos ouvindo hoje. Apesar da indumentária aqui, eu não sou muito formal, tá, gente? Então, eu sou bem informal, vocês vão perceber ao longo da fala. Se eu falar algumas maluquices, aí vocês já se preparem psicologicamente para isso. E, por favor, as meninas me informem, Jaqueline e as outras meninas que estão aqui no backstage, do meu tempo, assim que eu extrapolar o tempo, porque é um outro problema eclesiástico aí, meu, que falar demais, fazer sermões às vezes. Bom, antes ainda de começar, eu queria dar parabéns ao Centro Acadêmico, parabéns aos alunos de AIRI da FACAMP pela semana. Eu vinha conversando com as meninas aqui, que eu olhei, tenho olhado a semana, né, Instagram, desde segunda-feira, temas muito legais, tá? Então, discussão de mares, uma discussão que vocês vão ter com o César, né, que é uma discussão de esportes, obviamente falando bastante da pandemia, né, no caso do Covid, mas eu gostei muito da escolha de temas que talvez nós pudéssemos chamar de alternativos, né, falar de esportes, falar de mares, falar de religião. Talvez tenha faltado uma para falar de música, quem sabe aí na próxima semana de AIRI vocês possam incluir isso, mas de novo, obrigado, de novo, parabéns pela semana, é um trabalho muito bem feito, essas condições que nós estamos passando, né, vocês conseguirem se reinventar e fazer um evento tão legal. Bom, eu tenho uma pequena apresentação, gente, que vai me ajudar aqui a me orientar, então eu vou compartilhar com vocês, e vocês me informem aí se está aparecendo, só para lançar a cabeça, senão já... Legal, obrigado. Como as meninas estavam dizendo, meu nome é Fábio, elas me apresentaram e esse currículo, né, que às vezes é uma pompa, né, uma coisa horrível assim, mas tudo bem. Sou eu, Fábio, professor de Relações Internacionais aqui da Paraíba. Vocês ouviram já alguns sotaques diferentes ao longo da semana, vocês estão vendo mais um, que esse sotaque paraibano aí. É um clima bem diferente, vocês estão acostumados, de costume aqui para a gente está um calor do cão, mas temos aqui também um cuidado, uma preocupação com alguns temas que talvez seja semelhante com essa preocupação que vocês demonstraram aí na programação de vocês. Gente. Nessa próxima hora e pouco, hora e 10, a gente vai falar sobre esse tema, um tema que tem sido, de fato, muito querido para mim nos últimos anos, que é um grande tema de religião e relações internacionais. Né? Numa primeira metade eu vou tentar trazer essa discussão, contextualizar essa discussão na história intelectual da disciplina de relações internacionais, e numa segunda metade colocar isso de uma maneira mais específica na discussão de violência e paz, tá? Que é uma discussão que pertence ao campo dos estudos de segurança internacional, como vocês devem estar habituados.
Eu sou um pesquisador que vem da segurança internacional, né? A minha história acadêmica, sou graduado em RI, né? Sou formado em RI, aqui também no Paraíba, e eu venho da segurança desde 2016, 2015, faz alguns anos, eu comecei a dedicar totalmente o meu tempo para entender essa dinâmica entre religião e violência nas RI por um prisma talvez menos senso comum, mesmo para a disciplina, menos preconceituoso, talvez menos Huntingtoniano, se a gente quiser usar, e depois eu já indico o que o Huntington tem a ver com essa discussão. Então eu separei alguns tópicos que eu julgo que sejam importantes para entender essa relação entre religião e violência, religião e paz. Antes disso, inclusive, entender a nossa própria concepção de religião, que, convenhamos, não é tão clara quanto nós desejaríamos que fosse. Esses são, então, os assuntos pelos quais nós vamos passear nessa manhã. Então, bom, essa apresentação que eu já estou fazendo, depois eu vou mostrar a vocês muito rapidinho o que é o centro, inclusive que tem esse símbolo aí, essa mandala, coisa do tipo, que é o CEPRIR, e depois a gente vai cair de vez na discussão intelectual, a mitologia da religião nas RI, a invenção da religião, a invenção do secularismo, o momento em que as religiões, a religião como ator, como agente, volta a ser discutido nas RI, que nós chamamos de retorno do exílio, como isso acontece, e depois religião e paz, religião e violência. Bom, eu não vou ficar passando por esse texto aí, né, pelo amor de Deus, mas eu vou falar um pouquinho aí, um minutinho, de quem eu sou. Eu fiz meu doutorado e meu mestrado na ciência política, mas sempre estive próximo demais das RI. Os programas de ciência política pelo Brasil têm alguma certo distanciamento proposital das relações internacionais. Eu tentei, ao longo da vida, manter essa ligação com as RI. Eu comecei estudando Forças Armadas, tá? Comecei estudando fronteira. A minha preocupação era muito com pelotões especiais de fronteira, a nossa fronteira na região da Cabeça do Cachorro, que é uma região amazônica, fronteira com a Colômbia. Vocês devem estar vendo tudo que está acontecendo na Colômbia, um país com uma cultura de violência muito grande, né? Então, eu estudei por muitos anos o conflito colombiano, fui a Colômbia, fiz pesquisa, e eu acabei descobrindo algumas coisas bem inesperadas lá no conflito colombiano. A gente acaba pensando que é um conflito voltado para a questão do narcotráfico, unicamente, né? Não é só isso, do narcotráfico, da guerrilha. E eu acabei descobrindo a atuação muito importante de alguns atores religiosos que eu não esperava encontrar nesse evento. Então, adiante no meu mestrado, doutorado, eu comecei a alargar um pouco o meu horizonte intelectual, migrando da segurança internacional, no campo mais de defesa, para os estudos para a paz, né? Usando aí a tal da segurança humana como ponte. E aí começa a minha preocupação não mais necessariamente com forças armadas como instrumento de força, mas com a própria violência, né? Que elementos compõem a violência, qual é a sua construção no imaginário social, na cabeça das pessoas e, logicamente, como é a sua implementação no tecido social. Cada vez mais eu comecei a enxergar o papel da religião nesses eventos violentos, nos diversos conflitos aos quais eu me dedicava. Quando eu concluí meu doutorado, ainda pensando na América Latina, eu decidi que era hora de começar a me dedicar totalmente a pensar religião. Tinha cumprido aí as partes formais da pesquisa e houve uma liberdade para entender os porquês desse ato contínuo de ignorar a religião nas relações internacionais. Então, esses vários conflitos, vários eventos violentos que a gente passa, normalmente a religião não é colocada como um ator principal. Por que as nossas teorias, em especial aquilo que a gente chama de mainstream das relações internacionais, nos obriga violentamente a esquecer essas variáveis perturbadoras, as coisas que a gente não pode medir? Então, mesmo mais tarde, no debate pós-positivista, a religião é relegada a um papel de cultura,
questão da cultura, ou é a questão dos elementos do campo das ideias. Então, que movimento é esse, né? A gente está falando de uma das dinâmicas mais poderosas e mais constantes da interação humana, e as relações internacionais, como disciplina, não deram a ela o foco que ela precisava. Então, eu comecei a dividir a minha atenção, que estava na Rede de Estudos Críticos de Segurança, que estava na ABED, Associação de Estudos de Defesa, para começar a tentar produzir e trazer essa discussão, especialmente nos encontros da ABRE, né, dos encontros da Associação de Relações Internacionais. Então, eu comecei a montar alguns painéis, a propor artigos para esses encontros da ABRE, e é nesses encontros aí de 2015 a 2017, mais ou menos, 2018, que eu comecei a encontrar uma série de outras pessoas que estavam preocupadas com essa questão de religião. Tá? A gente estava ali, né, tinha gente tentando entender tanto qual era o seu próprio objeto, quem nós éramos, o que a gente queria, porque não existia essa produção no Brasil. Né? Então, numa tarde, num desses eventos, lá no Jardim da PUC de Minas, vocês já tiveram lá, se alguém já teve, o Coração Eucarístico, é um jardim maravilhoso, a gente estava lá matando alguma das palestras, o professor Fábio Bento e eu, Fábio Nomes, que é da Universidade Federal do Pampa, e a gente decidiu que era interessante que houvesse um espaço para que essas pessoas pudessem se encontrar, né, reunir suas pesquisas, e a gente criou esse centro, né, o Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. Então, nesse centro há vários pesquisadores de vários lugares do Brasil, aqui da Paraíba, lá da PUC de Minas, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, tem gente do Canadá que está estudando com a gente. Então, o nosso foco é, de fato, conciliar essas várias pesquisas, esse espaço de convergência, esse foco de discussão, para debater esse tema, né? É um núcleo, de certa forma, no qual as pessoas possam encontrar produção, bibliografia, oportunidades sobre essa temática. Então, a gente tem um site lá, depois vocês podem conferir. Nós não somos um grupo de orientação espiritual, não é um grupo de teologia, não é um grupo para fazer a exegese, a discussão das escrituras, discutir os dogmas. Não é nosso papel, né? Nosso papel, de fato, é pensar a religião como ator ou como instrumento com capacidade transformadora, ação política nas relações internacionais. Como a gente, os professores que fazem parte do centro têm seus grupos de pesquisa, aí tem alguns grupos, alguns dos símbolos dos grupos, tem mais, enfim, eu não consegui unir todos. Se alguém tiver interesse depois, pode entrar em contato comigo, enfim, vou deixar meu e-mail no final, ou lá pelo site do CEPRIR, que eu também vou colocar no endereço depois, entrar em contato com aquele grupo que achar mais interessante pela sua descrição. Tem aí algumas das publicações que nós já tivemos, então, alguns livros, Religião e RI, livros focados em alguns grupos específicos, como movimentos focolares, como Fábio Argumento, Marxismo e Religião, a questão de diplomacia, alguns livros foram publicados pela FUNAG, outros livros publicados por algumas outras editoras, tem também artigos lá, tá? Vocês podem brincar pelo site um pouquinho. Esse é o último livro que a gente publicou no ano passado, já em situação de pandemia, aí, que é o Relações Internacionais e Religião, Reflexões num contexto laicista, que é esse contexto histórico que a gente está vivendo agora. Então, é um livro cujos capítulos focam em vários desses campos das RI que se cruzam com a religião. E para fechar essa parte, a gente organizou um evento, que foi em 2019 aqui na Universidade Federal, que foi um encontro nacional, que foi muito legal, foi uma experiência bacana, de graduandos a doutores de vários lugares do Brasil participaram aqui com a gente, vieram apresentar os trabalhos. Nossa ideia era, em 2020, ter um outro evento, mas, como vocês sabem, veio o Apocalipse, né? Então agora estamos esperando o pós-Apocalipse passar, ou chegar o pós-Apocalipse, ou eventualmente fazer o próximo evento nessas mesmas circunstâncias que vocês estão fazendo a semana de RI. Talvez seja a nossa saída. Tá? Então, esse é um background aí, pela estrutura na qual eu me
apoiei para chegar, para construir essa produção sobre religião e RI. Mas vamos ao que nos traz aqui hoje, que é discutir religião e RI. Vamos começar esse mergulho aí por aquilo que nós podemos chamar de um conjunto de mitos, ou a mitologia, que existe dentro da disciplina de RI sobre o que é a religião, ou como tratar a religião, ou por que não tratar a religião na teoria ou na disciplina de IRI. Né? Bom, há alguns mitos, e além de mitos, eles são notadamente falácias, eles são erros epistemológicos, ontológicos e metodológicos, ou seja, como entender, como estudar, como olhar, como pesquisar religião nas RI. Tá? O grande mito, o mito maior, o mito fundador da religião nas RI é aquele que aponta que essa dinâmica não pertence ao campo. A religião não pertence à disciplina de relações internacionais. Né? Ele não é importante, ele não deve ser estudado, ele ficou para trás. O fenômeno da política internacional está num campo separado, o campo da política, a esfera pública, em relação à esfera privada, no qual reside a religião. Então, a religião pertence à esfera privada, nós discutimos a esfera pública. Esse grande mito ele é composto por pequenos mitos que estão aí alicerçados nessas falácias. Para usar já uma analogia bíblica, essa ideia é a casa construída na areia. Ela não se sustenta, é diferente aí da casa construída na pedra. São algumas falácias que começam, e que primeiro, elas são montadas de maneira proposital, tá? Não é um acidente de percurso que nós não estudemos religião com afinco na produção teórica das RI. Tá? Então, o ponto de partida desses enganos não poderia ser mais familiar para vocês. Poucas palavras vocês ouviram mais no seu curso de RI do que Westfália, Paz de Westfália, Tratado de Westfália. Alguns de vocês já devem ter tatuado aí no costela, Tratado de Westfália, para não esquecer, né? Então é a marca do fim da Guerra dos 30 Anos, né? Um conjunto de tratados que finaliza aquele conjunto de conflitos que nós conhecemos como a Guerra dos 30 Anos. Então, esse conflito, sendo apontado aí como uma guerra religiosa, que já é impreciso, mas mais do que isso, né, como a última grande guerra religiosa, com isso aí o terreno começa a ser preparado para a ascensão do fenômeno que nós chamamos de secularização da política internacional, secularização das relações internacionais. Falaremos mais disso, né? Mas tornar o campo secular, portanto não religioso. Westfália, de 1648, nos traz algumas inovações, né? Primeiro, ele é o ponto de partida dos estudos de RI, né? Não da disciplina, que surge ali entre guerras, mas é onde a disciplina decide começar, né? Para onde ela decide começar a olhar, em especial pela fundação dessa entidade que é o Estado Nacional, o Estado moderno, o Estado territorial. Então, você cria aí um novo vínculo, que é o vínculo entre poder e território. A partir de agora, não haveria mais espaço para a religião na política internacional, a religião só trouxe problemas, a religião é um lapso é um resquício de irracionalidade na política internacional, ela fica deixada para trás, era hora de partir. A política agora fica para o poder secular, na mão dos governantes, sejam eles monarcas ou não, mas vinculados ali a instituições e não mais ao poder clerical. Então, o fim das guerras religiosas também significaria o fim da religião nas relações internacionais. A religião agora vai cuidar das almas dos homens e a política fica ali com a relação territorial de poder. Vocês conhecem essa história, né? Pelo menos para as RI, essa separação entre a religião e a política causou aí um profundo vazio de produção, de reflexão sobre esse tema. Então, como é que você tem um tema tão profundo e uma disciplina que basicamente abriu mão de olhar para isso?
Ora, como eu falei, essas asserções aí não são verdadeiras, são falácias, e são falácias por alguns motivos, né? Primeiro, a religião nunca foi embora do tecido social das RI com letra minúscula, né? Das relações entre os estados, das relações entre as pessoas, entre os organismos internacionais. As pessoas continuaram sendo religiosas, né? O Westfália não tem um alcance absoluto, nem tem um alcance simétrico. O que significa? Significa que não é como se no outro dia do tratado você estava lá rezando na sua casa, bate alguém na tua porta e diz, agora você não reza mais. Tá? Agora, o Tratado de Westfália, foi ontem, acabou a religião nas RI. Então as pessoas continuaram religiosas e também o tratado não tem um alcance para aquilo que a gente entende hoje como Oriente Médio, como a África, como boa parte do Oriente Europeu. Tá? Então, vários lugares continuaram tendo relações, dando um espaço poderoso para a religião na sua formação política. Continua sendo muito forte nas relações internacionais o papel da religião em temas como guerra, como as migrações, como o terrorismo, ou mesmo em elementos que nós tradicionalmente tratamos como elementos técnicos. Coloquem aí acordos de cooperação, tratados, acordos diplomáticos diversos, vários deles continuam tendo como pano de fundo ou como influência alguns aspectos religiosos. Óbvio, é mais fácil a gente enxergar isso quando a gente está falando de alguns estados que são notadamente religiosos, como o Vaticano, que tem seus núncios, né, seus diplomatas, tem o Papa como chefe de Estado, ou países como o Irã, ou países como a Arábia Saudita, que também tem uma parte do governo que é religiosa. Mas, quando a gente olha para um Estado que tem aí o que é talvez o grande baluarte, o grande símbolo da secularização, da racionalidade, que são os Estados Unidos, a gente vai observar vários aspectos que são puramente religiosos, tá? O que é o destino manifesto, essa missão civilizatória dos Estados Unidos, toda a ideia de excepcionalismo, de que os americanos, né, os estadunidenses, estão aqui no planeta para ajudar os outros estados a alcançar um nível mais iluminado de desenvolvimento. Tá? O que foi a doutrina Monroe, o corolário Roosevelt, a própria guerra contra o terror, uma ideia de limpar a humanidade de um risco maligno, né, perverso. Todas essas atribuições têm um caráter religioso. Tá? Então, nós vemos isso em vários estados. Então, por que, afinal de contas, se esses temas continuaram encharcados de elementos religiosos, a gente continuou se defendendo essa falácia da secularização? Olha, a proposta da secularização, que é pós-westfaliana, ela fortalece esse sistema de estados que é aí recém-nascido, né, nesse momento. Então, para que um novo sistema de crenças possa se fortalecer, o antigo sistema de crenças precisa cair. E não se engane, né, o sistema de estados é um sistema de crenças. Vocês já viram um estado por aí? Já se depararam com um estado na rua? Então, no trânsito, olha o estado passando ali. Não existe. O estado existe porque a gente acredita nele. Tá? Ele é encharcado também de símbolos religiosos, tá? Símbolos, ritos, tributos, tá? Essa relação de crença, de capital social movido pela crença, acreditar no poder do Estado. Então ele é um sistema de crenças e ele teve que ele ocupou o mesmo espaço, que era um espaço que era ocupado por um outro sistema de crenças, que era o sistema religioso. Então ele precisa cair. Tá? Então você vai enfraquecendo esse sistema religioso através do que a gente chama de invenção da religião, que de uma maneira mais superficial é você ler a religião, o significado da religião em qualquer contexto a partir de um único ponto de vista. Então, o que a gente chama de religião hoje se aplica a qualquer religião, tá? A qualquer tempo, a qualquer contexto cultural. Não, né? Nós criamos um aparato teórico que a gente chama de religião e sai encaixando os outros grupos aí nesse contexto. Então é uma invenção, eu vou falar disso daqui a alguns minutos. Em suma, ver a religião como irrelevante amplia o poder relativo dessas novas entidades políticas que são os estados, tá? Que são o sistema de estados. Vamos, então, falar um pouquinho sobre isso que eu chamei de invenção da religião. Deixa eu tentar diminuir aqui a caixinha das meninas para não ficar na frente. Ok, perfeito. A gente vai aprendendo, né, a lidar com as ferramentas. Está aprendendo a lidar com isso. Opa,
aqui. O que é religião, afinal de contas? Tá? Então, talvez todos vocês consigam imaginar o que é religião. Vocês têm uma ideia do que é religião. Mas se tivesse aí na prova, ali, no teste psicotécnico do Detran, essa pergunta, o que é religião, onde provavelmente teríamos dificuldades, né? É difícil dar uma resposta clara sobre o que é religião. Não existe um consenso, nem nada que chegue perto de um consenso sobre o conceito de religião. Alguns vão dizer que é um conjunto de crenças, outros vão dizer que é um sistema espiritual, outros vão dizer que é um modelo filosófico para a vida. Então, você vai ter vários modelos distintos, várias possíveis respostas. Mas não dá para trabalhar com um conjunto de respostas. Você precisa de alguma resposta que seja um farol aí para você sair enquadrando determinados grupos para que se entenda o papel desses grupos no mundo. E é por isso que esse conceito de religião precisou ser inventado em algum determinado momento. E isso é feito de duas formas principais. Isso aí é uma bola. Já que, se caso vocês não tivessem percebido, é uma bola na mão de alguém. Todo mundo sabe o que é uma bola. Especialmente no Brasil, nós sabemos muito bem o que é uma bola. Mas você já viu uma bola de futebol americano? Ela não é redonda, né? Mas é uma bola. Então, essa característica, ser redonda, passa a ser irrelevante para a conceitualização do que é uma bola, pelo menos nesse caráter esportivo. Uma bola de sinuca, ela é sólida. Uma bola de futebol, ela é oca, né? Ela é cheia de ar. Então, essa característica, o preenchimento da bola, passa a ser irrelevante para a definição de o que é uma bola. Outro exemplo, uma bola de golfe, uma bola de golfe é de uma matéria sólida, dura. Uma bola de sopro é mole, também não é redonda. Enfim, acho que vocês já entenderam por onde vai essa minha loucura. A ideia de que certas características são deixadas de lado no momento de definir qualquer coisa que seja, para que você tenha uma conceitualização que seja operacional, que você consiga trabalhar. É preciso trabalhar com alguns conceitos, e aí você começa a ignorar algumas características e se concentrar em algumas outras características, tá? Um exercício parecido com esse exercício da bola, lógico, de uma maneira um pouco mais pesada, política e com influências mais significativas, também foi feito com a religião. Então, nós temos aí duas formas de entender o que é a religião. Uma abordagem que a gente chama de substantivista e uma abordagem que a gente chama de funcionalista. Não como o funcionalismo ou neofuncionalismo das relações internacionais que vocês devem conhecer, do Haas, do Mitra e do Deutsch, mas no que diz respeito à função. Tá? Começando então pelos substantivistas, aqueles que focam na substância, tá? Nesses elementos que compõem qualquer que seja a coisa, no nosso caso a religião, eles tendem a ser exclusivistas, no sentido que só é religião aquilo que obedece determinados critérios. Então você restringe o significado da religião e de crenças práticas que sejam relativas a alguma coisa como a presença de deuses, ou algo que seja transcendente, transcendental, sobrenatural, ou o divino, ou o sagrado. Então, se alguma organização, algum tipo de prática não detém essas características, ela não vai ser considerada religião. O que separa, então, o que é religião do que é um fenômeno secular, e há vários fenômenos seculares, daqui a pouco eu vou falar mais disso, que parecem religiões, isso vai ser descrito em termos de conteúdo, em termos da substância da crença religiosa. Essa abordagem substantivista está muito mais próxima da ideia que nós temos, da ideia ocidental, que é uma ideia mais comum de religião, como aquilo que os cristãos, ou os muçulmanos, ou os hindus, ou os membros de algumas outras religiões globais, religiões mundiais, acreditam e as práticas que eles fazem. Tá? Os funcionalistas, por sua vez, estão pensando na função. Eles expandem um pouco a definição de religião e aí eles acabam incluindo algumas ideologias e práticas que normalmente não são consideradas religião, porque elas não contam com esse aspecto transcendental ou divino. E aí eu coloquei algumas coisas como marxismo, ou como nacionalismo, ou como a ideologia de livre mercado, normalmente não são consideradas crenças religiosas. Mas se você olha para isso
para essas práticas, olhando não para o conteúdo, mas para a maneira como essas ideologias funcionam em vários contextos, ou seja, elas fornecem estrutura, elas fornecem significado para a vida de certos grupos, para a vida social, para a vida de certas pessoas, horizonte, razão de vida, tá? Então elas vão oferecer o mesmo aparato que algumas daquelas que nós costumamos considerar religião também fazem. Então, essas abordagens tendem a ser abordagens essencialistas, né? Elas costumam olhar para a religião como uma coisa que já existe, que está lá fora, que está pré-estabelecido e que a gente só precisa se deparar com elas, né? Então, a religião seria, nesse sentido, algo transhistórico, que ao longo da história sempre esteve lá, que é transcultural, que em qualquer tipo de cultura também vai estar presente, que você vai identificar a religião ali, ou pelo seu conteúdo, ou pela sua função. Mas a religião não é isso, gente. A religião não é uma coisa que você vai se deparar e vai dizer, olha aqui, uma religião. Você precisa inventar esse conceito, é preciso ser moldado. Então, se não há esse conceito, foi preciso criá-lo. Ele não é transhistórico. Em muitos períodos, épocas, né, em lugares diferentes, em eras diferentes, de acordo com interesses diferentes, nós chamamos a religião de coisas diferentes e chamamos coisas diferentes de religião. Tá? Então, a religião não é simplesmente uma palavra que a gente possa usar para descrever certos tipos de práticas que vão aparecer o tempo inteiro. Não é assim, você tem diferentes religiões. É um termo, então, que nos constrói e é construído por diferentes tipos de configurações políticas. O nosso conceito, o nosso quase conceito, há uma linha que a gente... A voz vai indo embora. Ele é uma invenção, e ele é uma invenção desse período pós-westfaliano, que é o período que nós da ZI entendemos como a modernidade. Você não tem essa essência transhistórica, você não tem essa essência transcultural da religião. O que conta e o que não conta como religião em um determinado contexto é uma coisa contestável. Quem vai definir o que é religião e o que não é religião em qualquer momento, em qualquer lugar, é quem detém o poder, é quem detém a autoridade para fazer isso. Um grande exemplo, um exemplo que eu gosto de usar, hoje em dia você tem um movimento aí neopaganista interessante, também na cultura pop e tal. Então o culto ao Quernunos, aos Cernunnos, ou outros deuses aí da floresta, das criaturas da floresta, no que a gente costuma chamar de paganismo celta hoje. Isso é religião ou não é religião? Afinal de contas, do que estamos falando? A gente vai chamar de mitologia ou a gente vai chamar de religião? A gente vai chamar de crenças, de cultura ou a gente vai chamar de religião? Os romanos não chamariam de religião, mas também a concepção de religião deles era distinta. A gente vai falar disso daqui a pouco. Assistiram lá o Midsommar, né, aquele filme que tem um rito, que é um rito da chegada da primavera, eu acredito, lá no norte da Europa. E aí, é religião ou é só assunto para filme de terror? Então, essa definição, não que a religião não possa ser assunto para filme de terror, né? Todo mundo assistiu o Exorcista aí alguma vez, né? Então, essa discussão do que é religião ou não vai depender muito de quem é a autoridade, tá? Se o cara acredita num deus da floresta, chifres de cervo e tal, e ele paga tributos a ele, e ele determina algumas funções da sua vida segundo aquela orientação, isso é muito diferente de ir a um templo e pagar tributo e orientar sua vida de acordo com aquelas determinações. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso, tá? Essa invenção, ela vai ter sua origem em Roma, tá? Naquilo que nós entendemos como relíquia, para facilitar a nossa vida. Quando você faz essa pergunta do que é religião, muitas pessoas vão tentar apelar para a etimologia. Dizer que a religião vem da palavra religare, que significa reconectar, refazer algum tecido que foi rompido, também do romano. Isso ainda não vai nos oferecer uma grande resposta, porque esse próprio termo também já teve significados diferentes que vão ser muito importantes para a ideia de segurança, né? Mais especificamente para a ideia de violência, para a religião. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se a religião romana, aquilo que hoje
muito provavelmente vocês vão encontrar por aí como a mitologia romana que foi adaptada da mitologia grega, do mundo helênico, do mundo grego. Ela é culpada pela violência imperialista de Roma. Então, Roma é um império, imperium, ele está baseado na ideia de conquista, ele está baseado na ideia de expansão, e ele era bastante violento. Roma era um império bastante violento. Ele estava fundamentado socialmente na violência. Isso acontecia por causa da religião, isso acontecia por causa de Júpiter, isso acontecia por causa de Marte, tá? Não no sentido astrológico da coisa, mas no sentido religioso da coisa. Não necessariamente. Então significa que isso fazia parte da política romana e a religião não tinha nada a ver com isso? Também não necessariamente. Essa visão que nós temos de que a religião é uma coisa e a política é outra coisa, e, portanto, a violência reside no campo da política e não deveria residir no campo da religião, faz parte desse exercício de invenção da religião. Então, quando a gente separou a política da religião lá em Westfália, o que a gente disse foi exatamente isso, gente. Olha, agora a política pertence aos políticos e, portanto, a definição de violência pertence ao Estado, compete ao Estado. Lembrem do Max Weber, lembrem do monopólio do uso exclusivo da força, monopólio exclusivo do uso da força. Então, só o Estado pode controlar e exercer a guerra, a dinâmica da guerra. Antes, não havia essa distinção. Tá? O que é religião e o que é política é uma coisa só. Tá? A religio romana, esse é o termo original, era inseparável tanto do dever que um romano tinha para com o imperador, quanto do dever que ele tinha para com os deuses da vida cívica de Roma. Então, não tinha diferença. Pagar um imposto para Roma e pagar um tributo que podia ser dinheiro, mas normalmente não era dinheiro, algum tipo de sacrifício para algum deus que era o deus ali da sua região. Então, quando a gente tem uma imagem como essa, que é um quadro do Vitor Meirelles, mas vocês devem conhecer o fato é a primeira missa no Brasil, teoricamente, a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram ao Brasil, montar lá um cruzeiro e realizar uma missa, e aí vocês têm a imagem da missa. Isso é um movimento religioso ou é um movimento político? É uma questão de fortalecimento da Igreja Católica ou é uma questão do fortalecimento do Império Português, que era um enorme império do ponto de vista marítimo, né, que pegava aqui as Américas e até Macau? Os dois, não dá para separar. Tá? A igreja não vinha competindo nos navios ali para ver quem chegava primeiro, os católicos ou os portugueses. Os católicos eram os portugueses e os portugueses eram católicos. Inclusive, Portugal tinha autoridade para determinar seus bispos isolados de Roma. Então, não tem distinção. É perigoso olhar para trás separando religião de política. Quando a gente olha para uma outra imagem, que eu vou colocar aqui para vocês daqui a um instante, vocês vão ver que alguns movimentos ainda são muito semelhantes na contemporaneidade. Os portugueses chegam aqui no território brasileiro, território de Veracruz, e colocam ali um símbolo do que era o Império Português, que é a cruz. Quando os americanos chegam na Lua ou conquistam aí a Península de Iwo Jima, ali no Teatro de Operações do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, eles colocam lá a bandeira americana. É uma manifestação religiosa? Não. Porém, é uma simbologia do Estado, tá? É um rito, tá? Você coloca ali um símbolo de uma crença de superioridade, de uma crença de excepcionalismo. Então, você tem aí um movimento que é diferente, é moderno, peronomútil, tá? Então, tem algumas questões que nós precisamos observar. Olhar, então, a religião como uma categoria distinta da atividade humana, que você pode separar da cultura, que você pode separar da política, especialmente para nós, que você pode separar da violência, é uma invenção do Ocidente moderno. Tá? Então, esse ato, que é um ato de violência, e aí é irrelevante se os Estados Unidos estavam se defendendo, ou estavam agredindo na Segunda Guerra Mundial, ou no Vietnã, ou na invasão do Iraque, ou na invasão do Afeganistão, ou na Guerra do Golfo, ou na Guerra da Coreia, e aí a lista segue. Isso não pode ser separado desse pensamento que é
religioso, e quando eu estou falando religioso, eu não estou falando especificamente cristão, tá, gente? Não estou dizendo que os americanos foram lá por Jesus Cristo, nosso Senhor, não é por isso, tá? Estou falando que eles foram lá com essa simbologia e essa crença que oferece essa estrutura de vida para muitos, tá? Esse horizonte quase espiritual. Lembrem da analogia da casa sobre a colina. Os Estados Unidos serão uma casa sobre a colina, um farol, um horizonte. Tá? Então, fora do nosso Ocidente moderno, não existe um conceito que seja equivalente a esse conceito que a gente utiliza para a religião. Não existe essa definição no Ocidente moderno, tá? Fora do Ocidente moderno, perdão. Então, essa palavra vem da palavra que eu falei para vocês, religio. Religio era apenas uma das várias palavras dessa constelação de termos que cercavam todas as obrigações sociais em Roma. Então, quando alguém usava religio, era muito diferente de quando a gente utiliza religião. Tá? Uma das variações dessa palavra é essa palavra religare, que significa conectar alguma coisa, restabelecer alguma coisa, que foi usada por muitos para dizer que religião é o ato de se reconectar com o divino, mas não era necessariamente ao divino. Quando você, romano, dizia que alguma coisa religio nihil est, não nihil é nada, ou seja, religião, algo é religio para mim, era algo que era uma obrigação séria, não muito diferente de uma pessoa que todos os dias, na quarta-feira, todas as quartas-feiras à noite, para tudo que está fazendo, veste uma camisa, liga a televisão, vai assistir o futebol, torce, chora, sofre, passa a semana triste se o time não ganhar, enfim. E ele vai dizer que futebol para mim é sagrado. Tá? Então é esse movimento de obrigação, era isso que a religio significava em Roma. Era muito comum que o cara que cumprisse a religio, ele sequer acreditasse em algum tipo de divindade. Tá? Ele podia ser um ateu, embora esse contexto, esse conceito de ateísmo não existisse. Essa religio, então, ela incluía, né, não só as questões de culto, que algumas vezes eram chamadas de religiones, as várias religiões, né? Então você tinha ou uma religio ou outras religiões em outros templos, mas também toda a relação que você tinha com o Estado, a relação que você tinha com a sua família, tá? Então, não sei, aqui no Nordeste, pelo menos, é muito forte. A pessoa sair de casa e, sei lá, pede a bênção para o pai, pede a bênção para a mãe, são famílias cristãs, e o cristianismo mais paroquialista foi muito forte no Nordeste por mais tempo. Essa é uma obrigação que a gente quase não enxerga como uma obrigação religiosa. Tá? Meu pai, que é ateu, às vezes me dá a bênção, porque eu não tenho problema nenhum, porque é um ato quase que social, entendeu? Então é uma religio. Essas coisas a gente não considera mais coisas religiosas. Tá? A função que você tem, o respeito com o mais velho, ensinar algo a alguém, tá? Isso era uma religio. Então, quando você estava falando especificamente do culto, ou seja, do ato de ir ao templo, um general romano está voltando para Roma, acabou de conquistar ali um território, digamos, na Gália, ele vem, sei lá, César cruza o Rubicão, o que ele vai fazer? Ele vai num templo, depois tem um desfile militar, tem a parada, ele mostra o que ele conquistou, ele traz escravos e ele vai no templo. Ele podia nem acreditar nos deuses, mas aquele ato de violência precisa de justificativa. Tá? E uma das justificativas cívicas tem a ver com as religiões. Em algum momento, o Império Romano se torna cristão. Tá? Não vou ficar passando pela história, quem é o momento, quem é o imperador, mas os cristãos primitivos não tinham esse conceito. Tá? Esse era um conceito romano. Tá? Então, os cristãos primitivos não olhavam para a religio, eles não estavam preocupados com isso. Tá? Eles eram ali um movimento de resistência que, em um determinado momento, se tornou romano, ou o Império Romano se torna cristão, e o cristianismo também é romanizado. Então, tanto quanto o Império Romano é cristianizado, suas conquistas, seus atos de violência, o cristianismo também é romanizado, e ele acaba incorporando algumas dessas relações, ir ao culto, o respeito com o imperador, tá? E aí você tem o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas numa relação muito mais próxima, tá? Então, esse conceito de religião, no caso religio, só vai aparecer ali na obra, no Tratado de Vera Religione, que é de Santo Agostinho, de Hipona, e o que ele estava fazendo simplesmente era separar o que era uma religio verdadeira do que era uma religio falsa. Então, ele não está preocupado se o cristianismo é uma religião entre um conjunto de religiões, não. Ele só está preocupado com a forma de adorar. Então, a única religio verdadeira, a única adoração verdadeira para Santo Agostinho é a adoração a Cristo.
tá? E as outras são relíquios falsos, tá? Esses conjuntos de proposições, esses conjuntos de ritos são falsos. O verdadeiro é aquele que se prega a Cristo. Então você começa a ver o momento em que esse treco vai sendo moldado naquilo que nós entendemos como religião. No discurso cristão medieval, isso se tornou ainda menos frequente. A ideia de relíquio como dever ou como reverência, isso vai sumindo no período medieval, porque só existia o cristianismo, era o mundo medieval, tá? Aquilo fazia parte da dinâmica. Só que você começa a ter algumas separações, tá? Primeiro você tem ordens diferentes, você tem as ordens beneditinas, São Benedito, São Bento, as ordens dominicanas, as ordens franciscanas, e a forma, a maneira como eles prestavam culto, adoração, elas eram ligeiramente diferentes entre si. Então elas eram observadas como diferentes religiões, ou religiões diferentes. É normal ainda no mundo cristão, se vocês têm essa familiaridade, dizer que alguém que entrou, foi virar padre, foi virar freira, entrou na vida religiosa. Então aquela era a vida religiosa, era a vida que pertencia às ordens, aos monges, às freiras, tá? No nosso Ocidente, você começa a ter esse gênero universal. Isso começa a se expandir, isso se expande muito depois da Reforma, tá? Então na Reforma você cria outras formas, né, de criar cultos, de fazer cultos, então você vai tendo a multiplicação das religiões, cada uma delas com uma justificativa para suas ações, especialmente a violência, eu vou falar disso daqui a pouco. Então a religião indica esse gênero universal, cada religião passa a ser demarcada por um sistema de proposições. A religião, na nossa modernidade, começa a ser visto como algo mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, a religião é algo que você tem, esse impulso que é privado, que é basicamente interior, e ela é separada das atividades seculares, como a gente viu. Então, você vota em alguém, você crê em alguém, você torce para algum time, você ouve algum tipo de música, você veste algum tipo de roupa, enfim, tudo isso está em domínios separados, tudo não pertence ao mesmo domínio. Então, esse nosso conceito moderno de religião, ou pelo menos o seu fortalecimento, ele obviamente ele acompanha, ele se cruza, né? O domínio da igreja, o crescimento desse conceito vai aparecendo. Tá? Então, bom, basicamente eu já falei disso aqui, tá? Então eu vou tentar passar só para a gente falar também da invenção desse secular. Enquanto a gente inventa a religião, a gente também inventa o secular. Enquanto a religião permaneceu no grande controle, o séculum, a ideia de séculum, era um lugar muito específico, tinha uma dimensão temporal e tinha uma dimensão espacial. Então, o séculum era esse nosso mundo, esse momento que estamos vivendo. Então, o tal dessa expressão que é famosa, sécula seculorum, significava o mundo sem fim. O séculum era tudo que foi criado, que estava no plano aí de Deus, não era nenhuma área da igreja, né, com preocupação específica da igreja. Então, no secular, a religião se manifestava. Então, a caridade, enfim, esse tipo de ação se manifestava no secular. Você tinha monges que viviam dentro dos templos, peguem os monges beneditinos, principalmente, monges que viviam enclausurados, né? A vida deles era rezar, então eles viviam ali no templo. Esses eram o clero religioso, mas você tinha aqueles monges que iam pelo mundo pregando, pega lá os monges franciscanos e tal. Esses eram o clero secular, então eram os monges que estavam no mundo. Então é daí que vem a ideia de que o religioso é um lugar, o secular é outro lugar. Então nós temos a secularização do mundo moderno, que é aquilo que não é religioso. Para as relações internacionais, nosso mundo é secular, é o mundo político, a política é secular, a disciplina é secular, no sentido que tudo que pertence às RI não é religioso. Então, as guerras, a violência, se ela é religiosa, e várias vezes a gente ouve falar das guerras religiosas, significa que nós estamos falando de uma manifestação de irracionalidade. Isso não pertence às RI. Uma guerra lutada por motivos religiosos, olha, isso não faz sentido. Fora do Ocidente, você também tem esse exercício, tá, gente? Só que não é um conceito próprio deles. O conceito de religião deles, então vamos pensar aqui o hinduísmo, vamos pensar aqui o próprio budismo, o shintoísmo, o confucionismo,
religiões que não são... A própria religião tradicional africana, que na verdade é um conjunto de várias manifestações ritualísticas, né, que a gente convenciona chamar de religião tradicional africana, como a gente chama de África, um conjunto de 54 países, então, enfim, vocês entendem bem essa generalização. Esse é um conceito que vem de fora para dentro, a gente pega esse nosso conceito e tenta encaixar essas religiões no nosso próprio conceito, tá? Então, quando você tem as grandes conquistas, você tem lá Américo Vespucci, que chega aqui na América e diz que esse povo não tem religião. Pedro Fiesa, ele vai dizer que os peruanos não praticam religião alguma. Jacques Lemaire vai entrar lá nas Ilhas do Pacífico, diz que não tem lá a menor centelha de religião. William Smith, quando chega no norte da África, vai dizer que eles se preocupam com a falta de religião. Ou os próprios europeus, quando chegam na Austrália, né, que é uma das colonizações mais brutais, eles vão dizer que não tem nada, absolutamente nada do caráter de religião ou de prática religiosa para distinguir essas pessoas de animais, né? Então, em algum momento, eles percebem que eles têm religião. Então, eles precisam enquadrar aquelas práticas a esse conceito, a essa taxonomia moderna de religião que foi inventada no Ocidente. E é irrelevante se não era uma prática igual, se tinha a ideia de Deus, daí o problema do confucionismo, daí o problema do shintoísmo, daí o problema do próprio budismo, Buda não é Deus, tá? Então, você precisa enquadrar essas práticas no nosso conceito de religião, o que per se é um ato de violência, né? Então, no exemplo do hinduísmo, os hindus eles não se viam como hindus, como um conjunto de crenças, né? Eles eram um grupo de pessoas, o termo hindu era aqueles que viviam ali à margem do rio Inde, então eles eram pessoas que tinham uma série de práticas, mas que eram muito distintas entre si. Em um determinado momento, eles passam a obedecer a esse tipo de lógica, principalmente para se defender das religiões que vão chegando. Ora, nós não somos os cristãos e nós não somos os muçulmanos, então nós somos alguma outra coisa. Daí eles são enquadrados muito por esse movimento de colonização britânica como um grupo único, que é o grupo dos hindus. Tá? Concluímos disso que essa própria tentativa de criar um conceito único, transhistórico, transcultural de religião é uma invenção ocidental que é violenta por si só, tá? É um exercício que exclui uma série de coisas. A ideia de que a racionalidade pública e secular está separada da religião é uma outra violência. Ela é compreensível quando você cria a religião, o cristianismo como uma religião, você ajuda a separar a lealdade que alguém tem a Deus da lealdade que alguém tem ao Estado. Finjam que esse Estado aqui está com letrinha maiúscula, né? Estado-nação. E essa ideia de que a religião tende a criar violência, a causar violência, em que então a gente precisa retirá-la do poder público, porque a esfera política é uma esfera de racionalidade, e a religião não é, e, portanto, ela vai ser violenta, é um tipo dessa construção essencialista da religião, é um desses erros, tá? Quando a violência aumenta, e é difícil falar esse termo, essa expressão, a violência aumenta, porque a violência é algo que pertence à humanidade, algo que pertence às relações internacionais desde sempre. Ou seja, quando acaba o conflito ideológico, supostamente ideológico da Guerra Fria, em que tudo que acontecia era enquadrado naquele âmbito de Guerra Fria, as pessoas começam a procurar motivos pelos quais a violência continua acontecendo. É um momento que a religião retorna ao estudo das relações internacionais e é aquele momento que nós chamamos de o retorno do exílio. As religiões estavam exiladas e elas começam a voltar. Jeffrey Haynes, que é um britânico, que inclusive escreveu um capítulo naquele nosso livro lá, ele chama isso da virada para a religião. Como nós temos a virada estética, como nós temos a virada linguística, coisas que vocês devem conhecer na evolução da teoria das RI. Então você tem uma virada para a religião nas RI. O grande problema é que a academia brasileira tem uma grande lentidão para acompanhar esses eventos. Nós temos uma certa demora, nós costumamos seguir reproduzindo o que é feito nos grandes centros, né? E aí é uma certa demora para acompanhar isso, mas lentamente estamos chegando lá. Algumas obras vão trazer isso com uma certa importância. Então, o Choque de Civilizações, que tem muitos problemas, e vocês devem conhecê-lo, uma obra muito problemática, a forma como ele agrupa, quase de maneira arbitrária, certas sociedades em civilizações, o Samuel Huntington é problemático, mas traz essa atenção
da academia, da produção intelectual para a religião. Ele imaginava que essas próximas guerras, pós-Guerra Fria, não seriam mais guerras territoriais, mas guerras essencialistas voltadas pela questão da religião. A própria ideia do soft power, ou novas atribuições para o soft power que vocês conhecem bem, então, essa ideia de influência que a gente via muito pela questão da propaganda, pela questão da linguagem, pela questão do capitalismo, a religião começa a ser introduzida ali, e algumas contribuições da escola inglesa na ideia de moral e justiça. A escola inglesa não necessariamente do Hadley Bull ali, que é mais antiga, mas o Martin White, principalmente o Barry Buzan, também pertence à escola de Copenhague, começa a mudar um pouco essa figura. Dentro dessa área mais específica, alguns livros são importantes. Então, esse livro que cunha esse termo, Return from Exile, do Fábio Petito e do Hudson Poulos, em italiano e grego. Outro texto do Jeffrey Haynes, que é o Religion, Politics and International Relations, e a introdução a Relações Internacionais e Religião, também do Jeffrey Haynes. Então, Jeffrey Haynes é meio que um papa, para a gente não sair muito da linguagem religiosa da coisa. O que é que essas pessoas estão falando principalmente? Qual é o papel da religião nas RI para esses teóricos? Então, Scott Thomas, que é um outro britânico, outro cara importante, ele vai definir esse negócio dizendo que a religião afeta as RI de 3 formas principais. Primeiro, ele promove a resolução de conflitos, ele auxilia a resolução de conflitos. Tá? Então, uma liderança religiosa, ele pode ter um papel muito importante no cessar da violência, porque as pessoas ouvem esses líderes religiosos, desde o nível mais alto ao nível mais baixo. Então, muitas pessoas ouvem mais o que diz o Papa Francisco, seguem mais sua vida de acordo com o que fala o Papa Francisco, ou algum líder budista, enfim, algum rabino, o que seja, ou algum pastor, do que o que fala o seu presidente da República, algum ministro, algum governador, prefeito. Então, percebam a influência muito maior da esfera religiosa sobre a esfera política. Ele também pode interromper, prejudicar a resolução de conflitos, ou ele pode promover o próprio conflito, que é a fase que normalmente nós enxergamos mais da religião nas relações internacionais, que é essa coisa da violência. A religião também pode afetar normas, valores e instituições da sociedade internacional. Tá? Então, certas coisas ou certas ações não são tomadas ou são tomadas porque não dizem respeito a certos valores que são religiosos. Falava ontem à tarde, numa palestra, sobre o caso do Mianmar. Vocês devem estar acompanhando. Houve um golpe de Estado, tem aquele vídeo famoso da moça lá fazendo uma aeróbica, e o pessoal, o pano de fundo está dando golpe de Estado. E aquele golpe de Estado foi dado pelo Exército sob o pretexto de que eles estão protegendo os valores nacionalistas que são budistas, tá? Valores budistas. Então, os valores nacionais, as instituições também são influenciadas pela religião, assim como também pode influenciar a política externa de um país. Falei do Vaticano, falei do Irã, da Arábia Saudita, falamos também dos Estados Unidos, falamos de certas, não falamos, mas vou falar agora, de certas posturas que o próprio governo brasileiro se afastou, defesa de algumas agendas de direitos humanos principalmente, por causa de valores nacionais que a priori são cristãos, embora possamos questionar isso, tá? Mas a religião também age como um fenômeno com agência própria, tá? Então ele não precisa necessariamente ser institucionalizado. Então ele pode ser agenda de outros atores, ele pode ser instrumentalizado ou ele pode ter agência própria. A religião como um fenômeno que existe, ele influencia pessoas. Então, estamos falando da questão da transnacionalidade da religião. A religião é um fenômeno que, na sua essência, é transnacional, ele não pertence a um país. Um cristão é um cristão em qualquer lugar, um budista é um budista em qualquer lugar. Isso eu chamo de identidade extraterritorial, tá? Então, uma identidade que ultrapassa as fronteiras. Tanto os cidadãos de algum país quanto os migrantes, os deslocados, eles têm religiões e eles são influenciados. Quando eles migram, eles também levam suas religiões consigo em determinados momentos. Gente, vocês começarem a ouvir umas batidas aí, começou uma obra aqui do lado, vocês tenham paciência. Tem uma série que é Deuses Americanos, que na verdade é um livro do Neil Gaiman, e ele parte de uma premissa que os migrantes vão saindo de seus países e os deuses vão com eles, né? Vão, no caso, para os Estados Unidos. E isso, de fato, acontece nas relações internacionais, né? As crenças acompanham as pessoas. Basta a gente olhar esse ensaio famoso do Mearsheimer e do Waltz, sobre o lobby israelense na política externa americana. Tá? Então, por que os Estados Unidos dão tanta bola
para Israel, além da questão estratégica, é claro, mas por que esse auxílio, esse favorecimento que, segundo os autores, às vezes prejudica a própria política externa americana? Isso tem muito a ver com o lobby israelense dentro dos Estados Unidos, tá? Questão da política externa que eu já falei, para andar um pouquinho aqui eu já vou pular mais para a questão da violência. Então, alguns movimentos revolucionários são muito influenciados também pela religião. Eu ainda não estou falando de terrorismo, mas basta a gente olhar o que a gente chama de cristianismo de libertação. Conheçam a teologia da libertação, a atuação de figuras como Frei Beto, mas a ação ali na Nicarágua, no El Salvador, que também está passando por problemas graves agora. Então, várias coisas que aconteceram na América Central no século XX esses movimentos eram marxistas e eram cristãos. Tá? Então, é muito interessante ver como essas coisas convivem. E, obviamente, o terrorismo, tá, gente? Então, o terrorismo também não está livre da influência da religião, para o bem ou para o mal. Eu não estou fazendo aqui uma apologia, né, uma fala apologética à religião, dizendo que ela não influencia as coisas. Tá? Eu estou mostrando outros lados, mas o terrorismo está preso a isso também. Entre os fenômenos religiosos transnacionais, nós temos vários, não é só o terrorismo, mas o terrorismo com motivação religiosa tem essa agenda que se torna cada vez mais global. Lembrem do Estado Islâmico e do alistamento de pessoas da Austrália, do Reino Unido, tá, de muitas partes da Europa, dos Estados Unidos, que se identificavam, né, que eram normalmente muçulmanos, se identificavam, viajavam, se alistavam, se juntavam ao Estado Islâmico, mas também tem movimentos missionários internacionais. Se algum de vocês faz parte de alguma congregação, de alguma confissão normalmente batista ou presbiteriana, vocês vão ver a ação missionária muito forte. Pega um movimento como o movimento dos focolares, que é um movimento internacional da Igreja Católica, principalmente, mas é ecumênico. Então, eles atuam em muitos lugares auxiliando, às vezes eles entram em conflito e geram violência com os governos locais. Deem uma olhada depois, pesquisem aí no Google, problemas da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, em Gana, tá, em alguns países africanos. A própria questão dos direitos humanos religiosos, tanto como direito ao culto, quanto a direitos religiosos que às vezes entram em colapso, em conflito com direitos humanos. Lembre do caso da mutilação genital feminina em alguns lugares, que é uma questão cultural, mas que está muito envolvida com a religião. Esses não são movimentos locais que transbordam, tá? São movimentos que são transnacionais desde a sua origem, tá? Um deles, e o principal, afinal de contas, a violência. É preciso pensar qual é a relação entre religião e violência e religião e paz. Não se preocupem, meninas, que eu estou caminhando aqui para os finalmente, tá? Que é religião e violência. Respirem fundo aí, eu chego lá. Há comportamentos que servem, de fato, para ameaçar a própria vida, não a minha própria vida, a vida dos outros, mas também a diminuir a capacidade de atender às necessidades humanas básicas. Estamos falando de violência, tá? Então, a violência não necessariamente é uma ação direta. Eu não preciso agredir alguém para estar sendo violento com ela, agredir fisicamente, né? Jogar uma pedra, dar um soco em alguém. E é preciso refletir um pouco sobre a relação disso com a religião. Ambas, religião e violência, são parte da dinâmica humana. Uma autora que eu gosto muito, que é a Karen Armstrong, tem um livro chamado Campos de Sangue, Religião e a História da Violência. Depois eu tenho uma recomendação de bibliografia aqui no final. E ela diz que a religião surge para justificar a violência, o ser humano deixa de ser caçador, deixa de ser nômade, passa a se instalar e acumular comida, principalmente, recursos. Ele precisa defender esses recursos, alguns precisam atacar esses recursos porque não conseguiram acumular. E o que separa essa nossa necessidade de matar, o que justifica isso, é a religião. Nós não somos tiranossauros, né? Nós não somos animais predadores que matam sem sentir. Nós sentimos quando nós matamos alguém. Eu nunca matei ninguém. Se matarmos alguém, imagino que nós vamos sentir alguma coisa. Como é que a gente justifica isso? Nós criamos um ato ritualístico para resolver esse problema. O Homem das Cavernas, ele mata um animal e ele fica com o animal. Tá? Ele fica com o animal até que ele morra. Ele está devolvendo. Ele desenha um animal na parede, um bisão, um antílope, sei lá. Ele está fazendo um ritual simbólico.
tá? Então, a dança, a arte, a guerra, a caça, todas elas eram experiências religiosas. Você não tinha essa distinção, tudo fazia parte da natureza. Você dança, é religioso, você faz um ritual, você come, você pinta a parede, e você caça, você mata e você entra em guerra. Todas elas são experiências religiosas. Então, essa relação com a natureza, esse ciclo de vem da natureza, morre e retorna para a natureza, é um ciclo transcendental. Quando a gente separa isso do Estado, nessa historinha que eu já contei para vocês ao longo da fala, é que você cria essa separação entre o que é político e o que é religioso. Outras perguntas que é preciso fazer. Então, nós, como seres humanos, nós somos violentos? Então, eu não estou querendo fazer aqui uma análise realista, hobbesiana, de que nós somos, o homem é o lobo do homem, mas nós podemos ser violentos. Nós temos essa capacidade, essa inclinação a ser violentos. Nós podemos ser violentos, assim como nós podemos ser empáticos. Então, pertence a nós essa capacidade, e em alguns momentos ela se mostra mais necessária, por quaisquer motivos que sejam, tanto para defender algo no acúmulo, como eu falei para vocês, quanto porque algum Deus me pediu para fazer isso. Tá? Então, a gente já vai discutir isso. Então, nós precisamos sempre de justificativas para matar. Então, se podemos ser violentos, nós não somos violentos pelo simples ato de ser violentos. Nós somos violentos com alguma justificativa. Tá? A maior parte das pessoas diz que essa justificativa, ou o senso comum, digamos assim, que essa justificativa mora ali do lado, é vizinha da religião, estão muito próximos da religião. Respondida a pergunta se nós somos violentos, é preciso responder então a pergunta se a religião é violenta, ou se existem algumas religiões que são particularmente violentas, em detrimento de outras, que é uma crença também que existe por aí. Então, a religião ela é inerentemente violenta? Não podemos responder essa pergunta. Não podemos porque a religião pertence à mesma dinâmica do ser humano. Tá? Então, ela pode ser violenta, ela não pode ser violenta. Ela pode ou pode não ser violenta, na verdade. Então, essa distinção, essa separação entre o que é religioso e o que é secular é muito arbitrário. Tá? Depois disso tudo que eu falei para vocês, a resposta a essa pergunta tem que ser, peraí, mas o que é ser religioso? O que é religioso para poder responder se a religião é violenta ou não? Há muitas formas de religião, essas muitas formas de religião têm algumas dimensões em comum. Então, a dimensão doutrinal, elas têm doutrinas, elas têm mitos, e aí pensa em um mito fundador, a criação do mundo, a batalha entre algum deus e algum monstro, principalmente nos épicos hindus, né, no Ramayana, você tem o Rama, que enfrenta demônios, enfim, você tem esses mitos, você tem uma ética, tá, uma lição do que é certo, o que é errado, aspecto moral, você tem uma ritualística, coisas que você tem que fazer, não fazer, você tem certas experiências, você tem instituições, você tem matérias. Ok, então definir a religião? Não, porque várias coisas que não são religiosas também têm isso. Tá? Então, essa definição importa, porque eu posso estar falando, olha, se junta um monte de gente na visita aqui do Papa, na Jornada Mundial da Juventude, aconteceu aí alguns anos atrás no Rio de Janeiro, se junta um monte de gente, uma multidão, ao redor de uma caravana, ali, que é a caravana do Papa Francisco, e elas são pacíficas, colaboram, cooperam, se encontram, se beijam, se abraçam. É um mundo, né, sem pandemia, né, gente? É um mundo antigo. Lembra que esse tempo já aconteceu. Só que elas também fazem isso, por exemplo, nesse caso aqui. Tá? Isso aconteceu em 2019. O Flamengo foi jogar lá, não me lembro mais onde foi, não tenho a menor ideia, para o Campeonato Mundial. E se juntou uma multidão, assim, um negócio incrível, o povo na frente do ônibus, o ônibus não passava por cima de ninguém. É uma loucura, a gente empurra o ônibus, se ama, se beija, se abraça, em torno de uma crença que é secular. Tá? A mesma coisa pode acontecer, eu estou usando o exemplo do futebol, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá, gente? Qualquer outra crença religiosa ou secular. As pessoas também podem ser violentas. Tem uma cena mais grave desse dia aí, um jogo entre o Vasco, o Atlético, o Paraná, o cara esmaga a cabeça do outro, pedaço de ferro, não ia botar para vocês aqui. Mas quem pode então dizer que essa dinâmica, que é uma dinâmica secular, que é o futebol ou qualquer outro, uma crença política, imagina aí uma briga entre liberais e comunistas no meio da rua,
o pau vai comer também, né? Então, quem pode dizer que isso é mais racional do que uma disputa religiosa? Tá? É difícil pensar isso. Tá? Então, essa distinção é o nosso grande problema, entre o que é religioso e o que é secular. Tá? Ela é problemática. Se a religião per se é inerentemente violenta, também é preciso ter cuidado. Primeiro, conflito é diferente de violência. Você pode ter conflitos que não são religiosos. Tá? Então, o conflito para o Jean-Paul Lederach, que é um menonita dos Estudos para a Paz, ele é uma parte intrínseca da vida humana. Nós temos conflitos. Tá? Alguém abre a porta do seu quarto aí quando você está no meio de uma palestra, sei lá, você tem briga com seu namorado, namorada, esposa, filho, pai, mãe, cachorro, papagaio, você tem conflitos e você entra em disputas para resolver isso. O grande problema não é o conflito, portanto, o problema é a violência. Se você tenta resolver esse conflito de uma forma violenta, você caiu aí do lado errado da força. Então, as religiões, elas têm um histórico envolvimento com os conflitos, mas também com a cooperação. Você tem extremistas religiosos, que eu não gosto de chamar de fundamentalistas, sim de extremistas, enfim, radicais, mas radicais também é meio problemático, que podem sim contribuir com a escalada dos conflitos. Às vezes eles usam um pretexto de que algumas medidas radicais são necessárias para cumprir os desejos de Deus, mas a religião não é necessariamente conflituosa, né? Ela pode servir, no entanto, para você se distinguir do outro. Esses são os outros, aqueles que não seguem a mesma religião que nós, né? E numa crise, especialmente quando a violência já está acontecendo, o resultado político parece que vai demorar muito. Tá? Não posso esperar até que as instituições políticas se reestruturem e me deem algo, né? Os extremistas, eles podem me oferecer algo a curto prazo, algum ganho agora, nem que seja a vida eterna e ganhos políticos. O Hezbollah, por exemplo, ele dá às famílias dos mártires, as mães e as esposas dos caras que morrem, muitos auxílios, tá? Auxílios financeiros, que sustentam essas famílias. Então, são resultados a curto prazo. Num conflito, se você se utiliza de um discurso religioso, você tem uma chance maior de ganhar apoio da população do que numa violência por facções não religiosas. Então é mais difícil convencer alguém com discurso político do que com discurso religioso, que normalmente já está muito entrelaçado na vida da pessoa. E a natureza da religião é ilimitada, né? Como eu estava dizendo para vocês, não pertence só à esfera nacional, territorial, como não pertence só a esse mundo. Tá? Você pode ganhar coisas que vão durar para sempre. Tá? Esse convencimento é muito forte, esse argumento do convencimento é muito forte. E a religião, eu vou ser bem rapidinho aqui, que é o triângulo da violência do Galton, que mostra que a violência pode ser estrutural, direta e cultural. Então você pode ser agredido fisicamente, estruturalmente, culturalmente. A religião oferece isso tudo. Tá? Ela pode te dar fonte ou justificativa para esses vários tipos de violência. Você pode sofrer uma violência direta, alguém pode te matar porque você não é da mesma religião, você pode sofrer uma violência cultural, se você está fazendo algo que essa religião não aceita, não tolera, e você pode sofrer uma violência estrutural, que pertence à estrutura do Estado, que vai te impor marginalização, como, por exemplo, acontecia com a segregação racial, que tem também um fundamento religioso. Eu vou passar muito rápido por alguns conflitos religiosos e de estudos sociais, que nem sempre são puramente religiosos, que nós temos por aí. Eu costumo chamar não de conflitos religiosos, mas conflitos inspirados pela fé, tá? Ou violência inspirada pela fé. Então você tem o genocídio no Mianmar, a questão dos Rohingya, que é uma minoria muçulmana que vive na província de Rakhine, que está ali, são um dos grandes fluxos migratórios do mundo, eles fogem especialmente para o Bangladesh, tá? Então eles sofrem uma perseguição do governo que é budista, na verdade o não reconhecimento do governo que é budista, e tem um grupo terrorista que se chama 969, que é um grupo terrorista budista, que é muito interessante. Aqui no Ocidente a gente fetichizou o budismo como uma coisa de iluminação, de paz, mas há um grupo terrorista budista. Um outro caso aqui, que é o caso mais famoso, talvez, e também muito problemático, que é a disputa Israel-Palestina, que não é puramente religiosa, como nenhum deles é, mas que envolve aí uma questão entre judeus e muçulmanos, os palestinos muçulmanos. Também na fronteira entre a Índia e o Paquistão, a região da Caxemira, são dois países nuclearizados,
e você tem ali uma disputa, uma região que é muçulmana e que, especialmente a Índia agora com esse primeiro-ministro Narendra Modi, está tentando reinduizar ali a região, torná-la totalmente hindu, que gera uma preocupação muito grande para os muçulmanos do Paquistão. Você tem a terceira guerra civil no hindu, um governo islâmico, e que tenta impor aí especialmente um caráter de educação islâmica, entre os vários problemas que acontecem no Sudão, tá? Esse conflito a priori foi resolvido no ano passado, pelo menos do ponto de vista formal, mas é claro, quando você tem um acordo de paz, as coisas continuam aquecidas por um longo tempo, tá, gente? Então você tem os cristãos também sofrendo. A gente também tem essa visão de que os cristãos não sofrem certas perseguições, mas eles também sofrem em alguns lugares. Não é o suficiente ainda para a reparação histórica, mas nada justifica. E nós temos alguns casos que nós temos que chamar mais especificamente de terrorismo religioso. O terrorismo não é uma ideologia, sim uma tática de combate, tá? Por exemplo, o caso do Estado Islâmico, que se utilizava mesmo de uma estratégia mais militar. Então, isso faz também com que nós possamos dizer que eles estão muito enfraquecidos pelas derrotas militares que eles sofreram nos últimos tempos. O Daesh, o ISIS, né, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Vocês conhecem também o caso do Boko Haram, que eu acho muito grave, sem a atenção necessária ainda, talvez porque esteja um pouco concentrado demais na Nigéria. Eu tenho no meu grupo tentado falar desse caso. É um grupo que tenta ali instaurar uma educação islâmica no país. E aí um caso que eu quero falar rapidinho. Esse é um trecho da Constituição Brasileira de 1824, Constituição do Império do Brasil. A religião católica apostólica romana continua sendo a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior no templo. Ou seja, não podia ter sinalização nas fachadas. Juntem a isso uma população que mais tarde vai ser libertada do jugo da escravidão, mas que continuava tendo a sua religião proibida de ter forma, de ter fachadas, que vão para comunidades. Eu estou falando, obviamente, dos escravos negros, que vão para algumas comunidades, morros, etc., e que têm as suas práticas nas suas próprias casas, normalmente nas casas das lideranças, que aconteciam nos quintais das casas, aquilo que a gente costuma chamar hoje dos terreiros. Tá? Então, é uma prática que vai sendo marginalizada. E nós fomos marginalizando a religião afro-brasileira, tá? A religião de matriz africana no Brasil. E hoje nós temos o que nós podemos e devemos chamar de terrorismo religioso no Brasil. Tá? Nós temos a destruição desses templos. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, isso acontece também no estado da Bahia, isso aconteceu também no Distrito Federal. Você tem um crescimento muito grande, é racismo religioso, é violência religiosa, mas é terrorismo religioso. Tá? Imaginem se a cada 2 meses uma igreja católica ou um templo da Igreja Universal fosse incendiado no Brasil, qual seria o tipo de reação que nós teríamos? Não estou incentivando nada disso, quero que parem de incendiar os terreiros religiosos, os terreiros de matriz afro-brasileira. E é muito simbólico, tá? Às vezes os grupos obrigam as líderes, né, as mães de santos, pais de santo, a participarem da destruição dos templos. Então você tem aqui outras imagens, né? Templos completamente destruídos. Aqui a própria mãe de santo sendo obrigada a destruir os seus ícones. Então é um ato muito simbólico, né, dessa violência. É um ato de rejeição, né? Lembrem que para a religião tradicional africana, e algo que as religiões afro-brasileiras herdaram, o território, o terreno, o espaço é muito sagrado. Tá? Então esse chão é o chão que os meus ancestrais construíram, eles estão aqui, eles continuam nesse lugar. Então a destruição desse espaço é uma ruptura entre o líder religioso e aquele espaço. Tem aí perto, aqui vizinho, um dos templos que foi destruído, a ideia de que Jesus é um dono do lugar. Aqui, negro, comunista, antifa, macumbeiro, né? Estamos de olho em você. Aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas tem sangue de Jesus, tem poder, enfim, eles estão se apoiando num discurso cristão, tá? Há a ideia dos traficantes, né? Traficantes de Jesus, então são figuras que estão se apoiando. Você tem um traficante que se chama Peixão, do 3º Comando Puro, que atua no Rio de Janeiro, e que foi um cara que na cadeia ele se converteu, então ele é uma liderança religiosa. Então, eles estão tentando substituir essas lideranças das comunidades por novas lideranças que não estejam vinculadas a essa crença, e sim vinculadas a uma crença que eles tenham controle. Então, é uma disputa territorial, tá, gente? É uma disputa política, de poder e do crime organizado, mas que está se alicerçando na questão
religiosa. Por fim, para fechar nosso papinho aqui, bem grande, né, como eu imaginava, eu quero falar também da construção de paz. A religião ela tem um peso importante para construir a paz. Como eu disse a vocês, os líderes religiosos eles estão numa posição privilegiada, eles têm voz, eles têm o espaço para transformar conflitos não violentos, eles podem oferecer para a gente saídas não violentas para a resolução de conflitos. Por vezes, a visão mais liberal, as missões de paz ignoram esses líderes, eles chegam lá com as tropas e tal, e não levam em consideração essas pessoas, eles têm um poder cultural muito forte, eles são atores críticos para construir uma paz sustentável. Essas comunidades locais, eles são o que a gente chama de guardiões da cultura, eles entendem a cultura. Se vocês tiverem a oportunidade, nas férias, leiam O Último Voo do Flamingo, o livro do Mia Couto, que não é um livro acadêmico, tem até o filme, mas que mostra o peso da religião e como, eventualmente, essas missões de paz, operações de paz, não entendem essas relações religiosas com a cultura local, os líderes religiosos, eles formam a moral, a psicologia cultural da região, espiritual, tá? Eles estão muito simbolicamente carregados aí também de identidade pessoal e coletiva. Nós somos a pequena comunidade, não sei, islâmica aqui de tal lugar, ou judaica, enfim. É preciso levar em consideração o papel que esses líderes têm para construir a paz. Tem aqui alguns movimentos de construção de paz que estão ligados à religião. Então, você tem os Quakers, aquele mesmo lá da aveia Quaker, né, que tem o velhinho lá, Quakers, os Quakers, os Anabatistas, os Menonitas, os Metodistas do Plowshares, a Conferência Mundial sobre a Religião e Paz, esses outros grupos aqui, a Fellowship of Reconciliation, que é principalmente judeu, a comunidade Santo Egídio, o movimento Socolares, as comunidades da fé Bahá'í, tá? Então vocês têm uma inúmera quantidade de grupos, e alguns estão voltados especialmente para fazer com que as religiões dialoguem. Então, tem um Instituto para o Diálogo Interreligioso, que é do Irã, é o mesmo, tá, gente? Eu repeti aí, o IID, Conselho Internacional de Cristãos Judeus, Fórum de Diálogo Cristão Muçulmano, que é o Minjar Quran, que está lá no Paquistão, a Sociedade para o Diálogo Interreligioso, que é o CIDA da Indonésia, a Iniciativa das Religiões Unidas, que é global, enfim, nós temos a ação de religiões para a construção da paz. Então, no fim das contas, religião ou paz? Qual que é o papel violência ou paz? Qual que é o papel da religião? Então, temos uma coisa que a gente chama de ambivalência do sagrado. O sagrado tem essa possibilidade de influenciar para os dois lados. Como exemplo disso, eu vou falar do caso da Colômbia que eu mencionei no começo, para a gente fechar. Na penúltima eleição para prefeitos, que aconteceu em 2016, talvez vocês lembrem, eu pelo menos lembro, talvez vocês fossem muito novinhos, em 2016, mas aconteceu também a votação do Acordo de Paz da Colômbia. A Colômbia tem um conflito histórico de mais de 50 anos, que não é esse mesmo conflito que está acontecendo agora, mas o país tem um histórico de cultura de violência, e houve essa votação, e eu estava acompanhando, no mesmo dia tinha uma barrinha assim no site lá que ficava indo para o não ou para o sim, e o não venceu. A população rejeitou um acordo de paz que encerraria um conflito de 50 anos. E eu fiquei maluco no momento, falei, cara, eu não acredito, né? É muito tempo o envolvimento pessoal com esse conflito. Como é que esses caras rejeitaram isso? E entre os diversos motivos, alguns pentecostais, que estavam aí combatendo a ideia da justiça restaurativa, que não é uma justiça punitiva, era a ideia de que eles iam simplesmente perdoar quem matou seu pai, sua mãe. Enfim, vocês conhecem esse movimento que está mais vinculado à extrema-direita. E eu achei interessante porque eram cristãos combatendo o perdão, né? Então, no fim das contas, você pode ter uma série de distorções do discurso religioso também. Ao mesmo tempo, você teve a atuação do Papa Francisco, né? É por isso que ele está aí atrás. Ele atuou muito fortemente, orientando os seus bispos na Colômbia ao diálogo, à reconciliação. Ele pessoalmente enviou cartas às partes envolvidas, às Farc, ao governo da Colômbia, para tentar criar aí uma situação sustentável de paz. Então, você pode ter uma atuação da religião, e aí não tem a ver se é a igreja católica, enfim, se é a igreja pentecostal, é só um caso, teríamos outros casos. A religião, ela pode ter essas duas partes, tudo depende também de interesses particulares e das conjunturas políticas, como em qualquer outra instituição política, tá? Concluindo isso tudo, óbvio,
não é tão claro, não é tão direto o impacto da religião nas RI, a gente precisa estar de antena ligada sempre para detectar isso. A religião está muito associada ao conflito, então você tem o 11 de setembro, você tem o 7 de julho na Espanha, né, em Madrid, a explosão do metrô, que vocês devem conhecer também, e também está associado à cooperação, né? Por exemplo, as religiões estão envolvidas no desenvolvimento ali dos ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas você tem muitas formas muito diferentes pelas quais a religião pode atuar. Então, a gente precisa sempre ter uma visão peculiar. Não existe uma ação da religião nas redes, existem várias. Tá? Então, há uma função importante para influenciar os valores vão influenciar a formação de política externa e vai influenciar a atuação desses atores. Como a religião afeta as RI, primeiro a gente precisa entender como o doméstico e o internacional interagem, como esses atores interagem, ou seja, não dá para entender mais a RI isolado da religião, esse tempo ficou para trás. Ok? Então tenho aqui algumas recomendações de bibliografia para vocês, depois o slide já está com as meninas, elas podem passar para todos depois. Esse livro do Scott Thomas, Ressurgimento Global da Religião, o livro do William Cavanaugh, que é quem cunha esse termo ambivalência do sagrado, tá? O mito da violência religiosa. Para quem especificamente quer estudar o Islã, uma história dos povos árabes, nem todo árabe é muçulmano, mas o Islã cresce pela língua árabe, do Albert Hourani, o texto do Jonathan Fox e do Shmuel Sandler, que é Trazendo a Religião de Volta para as RI, Religião na Teoria das Relações Internacionais, da Nuket Sandel e do Jonathan Fox, os livros do Jeffrey Haynes, mas esse aqui é o principal, Introdução Relações Internacionais e Religião, O Retorno do Exílio e O Campos de Sangue, Religião e História da Violência, da Karen Armstrong, que é aí a minha sotiete da Karen Armstrong. Se um dia ela vier aqui pelo Brasil, entrar na fila do Meet and Greet da Karen Armstrong, se possível. Obrigado, gente. Obrigado de novo pela oportunidade, pelo espaço. Eu sei que eu falei demais, eu sempre falo demais, mas espero que haja ainda um tempinho para a gente conversar, né, que seja curtinho, tá? Obrigado novamente. Eu vou tirar minha telinha aqui, fico esperando as perguntas. Obrigada, professor, pela sua apresentação. A gente tem algumas perguntas. Me permitam só ligar aqui a minha caixinha, porque senão eu não escuto vocês. O som do computador não é lá essas coisas, tá? Então, um instante eu já informo vocês. Vai, meu filho, atua aí o Bluetooth. Pode ir falando. Está conseguindo me escutar direitinho? Tá, então, muito obrigada pela apresentação. A gente tem algumas perguntas. A primeira pergunta é da Bianca Porcari. Como você acha que a religião se encaixa no contexto da construção de uma identidade nacional e quais são suas consequências para o país? No caso do Brasil, perdão, ou para qualquer país, ela fez a distinção? Não. Eu falo dos dois, não tem problema. Sim, então. Quer conectar o treco aqui, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto, tá? Eu estava esperando outras perguntas, perdão. Bianca, então. Você prefere que eu fale todas? Não, sem problema. Sem problema. Tá bom. Bianca, esse silêncio foi porque eu estava esperando vocês, não foi tipo o Alexandre Garcia esses dias. Olha, Bianca, a religião é muito importante para a construção da identidade. Nós construímos a nossa identidade com base numa série de coisas, né? Por muitas vezes, a nação precede o Estado, né? Então, a identidade nacional, os valores nacionais, a linguagem, os hinos, enfim, eles precedem o Estado. Então, as pessoas já se entendem como nação antes da formulação do Estado. Basta você ver aí nações que ainda não possuem um território determinado, como os bascos, como os curdos, né? E nesses grupos, a religião é mais relevante, tá? Porque a religião vai funcionar como ainda um outro elo entre as pessoas, e esses elos são todos importantes. Na formação histórica, por exemplo, da Europa, a gente tem muita influência da religião cristã, e também dessas outras religiões, que eu falei para vocês, religiões que hoje a gente entenderia como pagãs. No caso brasileiro, o Estado precedeu a nação, né? Então nós temos um Estado e depois nós começamos o exercício de tentativa de construção de uma identidade nacional. Nós temos alguns elementos de vínculo da identidade nacional,
não são muitos, mas a religião cristã, especialmente católica, está muito envolvida nisso, né? Então, nós temos muitos valores que são de origem cristã, pelo menos. Basta voltar para esse exemplo aqui também do racismo religioso, etc. Então, a religião é fundamental, ela continua atuando na formação da identidade nacional, mas ele não é o elemento único, né? Ele não está isolado nessa ação. Há muitos países que têm sua identidade basicamente fundamentada nisso, tá? Então, países teocráticos, especialmente de origem muçulmana, simplesmente porque eles não fizeram esse mesmo exercício de separação da política com a religião, que é essencialmente ocidental, eles ainda têm uma ligação muito forte, ou mais forte do que a nossa, com a questão religiosa como identidade nacional. Espero que eu tenha respondido. Perfeito. Bem mais alto, Jaqueline, grita comigo. Tá bom. A próxima pergunta é do Rafael Rezende. Qual é o impacto da globalização dentro das dinâmicas religiosas no mundo? Localização, é isso? Ou da globalização? Globalização. Ótimo, tá. É muito grande, né? É muito grande, como tudo que... Caso a globalização funcione como se clama que ela funciona, e aí eu vou dar duas vertentes, né? Uma da globalização simétrica e uma da globalização assimétrica. Caso ela funcione de maneira simétrica, ou seja, todos nós recebemos pressão e impacto e influência de coisas do mundo inteiro, então as fronteiras caíram, aquela história toda, especialmente com a internet, você tem uma expansão muito grande daquela identidade extraterritorial que eu falei para vocês. Você começa a poder se identificar com religiões de diversos lugares do mundo com as quais você não teria contato antes. Tá? Eu tenho contato aqui com muitas pessoas da fé Bahá'í, que é uma fé específica do Irã, ali, uma dissidência do Islã, eles não são muçulmanos, tá? E eles são uma rede muito integrada, tá? Eles são um número pequeno de pessoas, são uma minoria, mas são uma rede muito integrada de movimentos de paz, principalmente, que sofrem uma opressão ali no Irã. Pega de novo o caso dos Rohingya ou dos uigures na China, que são etnias muito restritas ou com pouca voz, mas que conseguem se comunicar e aí passar para o mundo as suas lutas por essas redes que são as redes religiosas, né? Nesse caso especificamente muçulmanas, dos uigures e dos Rohingya. Através dessas redes que são oferecidas pela globalização, eles conseguem se comunicar. Também existe a questão da transnacionalização das religiões. Nós tivemos um trabalho aqui de iniciação científica aqui na Universidade Estadual da Paraíba, de um garoto que estava estudando o retorno, né, não o retorno, mas a transnacionalização de religiões de matriz africana, afro-brasileiras especificamente, em Portugal. E aí é muito genial, porque olha o efeito da globalização, né? Portugal arranca esses escravos, né, essas pessoas da África, do continente, por violência, instaura eles aqui, proíbe o culto, restringe o culto, eles adaptam seu culto através de sincretismo com o culto brasileiro, criam religiões que são as religiões que nós entendemos como afro-brasileiras, e hoje, através da globalização, através de pessoas que seguem esses cultos, que viajam para Portugal, que moram em Portugal, eles estão lá criando comunidades de matriz africana, afro-brasileira em Portugal. Então, é um ciclo completo da globalização levando a religião. Mas a religião não é simétrica, né? A globalização não é simétrica, então nós recebemos mais algumas influências do que outras, né? Então, obviamente que o fluxo da religião de matriz de religiões brasileiras não é tão grande quanto do Islã, do cristianismo, das grandes religiões, né? Perfeito. O André Tempesta perguntou: como explicar certas políticas de países cujos governos são fortemente influenciados pela religião, que fogem aos resultados que seriam esperados se tomarmos esse fator como determinante? Por exemplo, Irã ao lado de Rússia e Armênia na guerra contra o Azerbaijão ano passado. Você pode colar para mim aqui no chat? Posso sim. Você leu, é bom que você leu para todo mundo. Mas como eu não estou ouvindo vocês muito bem, aí eu leio aqui e eu não respondo nada, nenhuma aberração para o pessoal. Como explicar certas políticas de países cujos governos fortemente influenciados pela religião? Tá. Será que há irracionalidade na ação dos estados? Será que se apoiar na religião, nesse caso, não é burrice estratégica? Ontem eu respondi a uma pergunta, de novo, nessa palestra que eu falei sobre os Rohingya e o Mianmar. Na verdade, era uma palestra sobre o golpe no Mianmar, e um dos parceiros do Mianmar é o Paquistão.
E alguém me perguntou, pô, esquisito, né? O Paquistão é um país muçulmano e o Mianmar é um país que exerce uma opressão com esse grupo muçulmano dos Rohingya, é um país budista, enfim. E então parece que isso é uma bobeira estratégica. Não é. Não é por dois motivos. Desculpa, não lembro quem perguntou. Depois pode colar um nome aí que eu falo direto para a pessoa, mas para todo mundo. É o André. Aqui, Rodrigo. No caso específico do Paquistão, é uma questão estratégica militar, né? Ele precisa de ajuda militar na região contra a Índia, então ele evita que... André Tempesta. Ele evita que a Índia, ou que o Myanmar se apoie mais na Índia e fortaleça a Índia militarmente, mas em outros casos, às vezes é uma questão de lobby doméstico mesmo, tá, gente? Então é uma questão de influência dos grupos religiosos dentro dos países. Então você pode ter as duas escolhas, e as duas possibilidades. E as duas possibilidades são racionais, são estratégicas. Ou você está tentando privilegiar um grupo doméstico que vai ter uma pressão, uma participação na sua política externa, na formulação de políticas públicas, como naquele caso que eu falei dos Estados Unidos. Nem sempre privilegiar Israel é benéfico para os Estados Unidos, ou você vai ter uma escolha estratégica em detrimento da opção dessas pessoas. Tá? Uma escolha que diga respeito à disputa hegemônica, disputa de poder na região. Tá? Então, sempre é uma das duas coisas. Então, qual o peso da religião, afinal? Às vezes é maior, às vezes é menor. Como qualquer outra agenda de política pública, tá? Como direitos humanos, como a questão ambiental. Daí o risco de você isolar a religião da decisão, da tomada de decisão política. Tá? Aí o grande problema. Faz a mesma estratégia de novo, Jaqueline. Você lê e cola aqui. Me ajuda. Perfeito, eu já vou te mandar e já vou ler. O Arthur Mastroianni, ele perguntou se diante da ética e moral inseridos no contexto religioso, no caso de estados não laicos, como conter a aplicação de leis que infligem os direitos humanos defendidos pela ONU e da influência ocidental? O Arthur eu já conheço, imagino que seja doutorando aqui da geografia. Como se defender de países que implicam ou que forçam uma visão hegemônica sobre outros estados? Como se defender da invasão dos Estados Unidos no Iraque? Qual era a possibilidade que o Iraque tinha de se defender daquela invasão? Nenhuma. A invasão do Iraque ela foi fundamentada na possibilidade dos Estados Unidos de impor sua vontade. Tá? Para esses outros estados é a mesma coisa. Se você é um estado religioso que vai receber uma visão liberal ocidental e que vai precisar aplicar no seu estado uma visão liberal ocidental que vai ser uma violação de direitos religiosos, você só tem uma escolha para se defender disso: poder, tá? Alianças, a possibilidade de conseguir promover o seu interesse. Mais uma vez, a questão religiosa não difere de outras questões no mundo. Isso diz respeito tanto à imposição de um interesse religioso, ou de uma política religiosa. Vamos pensar assim: você combate violações de direitos humanos em alguns países do norte da África, do Oriente Médio, mas você não combate várias violações que acontecem na Arábia Saudita. Tá? Por quê? Tá? Por causa do poder que a Arábia Saudita consegue promover. Ao mesmo tempo, um americano pode entrar no Iraque com uma certa liberdade, mas um iraquiano sunita, ao entrar nos Estados Unidos, ele precisa tirar o sapato e pisar no aeroporto. E ele não tira o sapato para pisar em qualquer lugar, ele tira o sapato para pisar no templo ou para pisar em casa. Aquilo para ele é uma violação absurda. Tá? Então tudo se resume aí a uma questão de poder, Arthur, não é uma questão religiosa. Tá? É uma questão que vai influenciar na vida da pessoa, mas que não há como se defender através do argumento religioso. Você só vai conseguir se defender se você vincular esse argumento religioso a uma questão política e de poder. Perfeito. A próxima pergunta é da Larissa Ricardo. De que forma efetiva a religião tem auxiliado na construção da paz na Colômbia? Larissa, eu venho dos estudos para a paz, né? Eu contei uma historinha lá no começo, e uma coisa que eu descobri é que normalmente acordos de paz, esse processo de construção de paz, peace building, ele vem de baixo, né? O peace building from below. Ele começa de baixo, das bases sociais. Você precisa mitigar o ódio. O que é principal é que as pessoas não se odeiem. Então, se você desarma, desmobiliza
tira os recursos, as pessoas que se odeiam, elas ainda vão se matar de alguma forma, usando pau, pedra, canudo de papel, que não mata a tartaruga, mas pode matar alguém, e, não sei, as próprias mãos. O grande esforço dessas comunidades, que nem sempre são as igrejas, tá? Mas são comunidades de religiosos, a grande forma que elas atuam na Colômbia é, de fato, nessa ação para a paz no chão, na parte mais baixa da conexão entre as pessoas, tá? É uma função que a igreja também teve, por exemplo, na África do Sul pós-apartheid. Vocês já devem ter ouvido falar no Desmond Tutu, né, que era um bispo lá na África do Sul, sempre ele é citado junto ao Mandela, e naquelas atuações deles, naquelas opções de construir a paz nas escolas, começar criando escolas mistas de negros e brancos, você começa a ter essa atuação das igrejas. Então você não deve esperar um grande programa nacional, a campanha da fraternidade, como a gente tem aqui no Brasil, vinculada ao governo, que na Colômbia está atuando com os acordos de paz. Não, eles estão atuando em âmbito local, regional, nas cidades, tá? Agora, nessas manifestações, algumas igrejas, por exemplo, colocaram colchões para receber as pessoas, tá? Então, as pessoas, os estudantes vão para as ruas e não dá para voltar para casa, então eles ficam lá nas igrejas, né? Embora esse seja um evento separado, tá? Esse é um evento que é uma reação a uma medida tributária, não necessariamente ao conflito histórico na Colômbia. O esforço é, de fato, para mitigar o ódio, mas há grupos também religiosos que estão do outro lado, assim como há grupos políticos que estão do outro lado, né? A próxima pergunta é da Monique Laia. Professor, você acha que a colonização da África é um dos pontos principais para a intolerância religiosa e a violência com as religiões africanas que vemos hoje em dia? Com certeza. Monique, é isso? Monique. Sem dúvida. Sem dúvida, tanto pela forma brutal como a colonização se deu, especialmente no sentido de fato, ignorar as práticas locais que já existiam. Quando a gente olha o formato dos estados nacionais na África, pós-partilha, você vai ver que os estados são quadradinhos, né? Eles parecem os estados americanos, e naquele momento, várias vezes, você cortou territórios que pertenciam a uma única religião, ou você deixou restritos a um mesmo território etnias que tinham religiões diferentes, que eventualmente vão disputar o poder nisso, né? Quando você olha o caso da Nigéria, você tem ali um norte nigeriano que é muçulmano, eu acho que é isso, tá? Não, desculpa se eu errar as posições geográficas. Um sul nigeriano que é cristão e um cinturão do meio, uma faixa do meio ali, que tem as religiões tradicionais, a religião animista. E eles estão disputando uma mesma política, tá? Eles estão disputando o governo do Estado, que é um governo democrático. Então, nessa disputa, que é uma disputa de voto, se refletem as disputas locais. Então, você tem um grande problema local ali que se reflete em violência várias vezes. No resto do mundo, nos lugares onde nós tivemos os escravos, né, os africanos principalmente sendo escravizados, você minimizou essas religiões a práticas bárbaras, né? Você tratou essas religiões como práticas irracionais, como práticas pouco higiênicas, inclusive. Se eu falar a palavra voodoo para vocês, vocês vão pensar em uma religião violenta, obscura, sombria. Na verdade, a gente está falando da maior manifestação tradicional, maior confissão tradicional religiosa do Haiti. O voodoo não é colocar alfinete no bonequinho, é uma prática muito parecida com a nossa religião de matriz africana, mas ela foi sendo construída desde o momento da escravização, após a libertação, após a segregação racial, como práticas de sacrifícios, práticas bárbaras, tá? Então nós continuamos colonizando a mente e os corpos das pessoas, né? O Estado ocidental continua fazendo isso. Então ele coloniza as mentes também de forma a conduzir ou condicionar a nossa relação com essas religiões. Santiago. Agora a última pergunta, que é a do Santiago. Ele agradeceu pela palestra. E há alguma perspectiva dentro de seus estudos sobre como a tecnologia irá afetar as religiões nas próximas décadas ou séculos? Santiago, obrigado. Obrigado a todos que enviaram perguntas. Existe uma pesquisa, eu não lembro o nome da autora, você vai me desculpar, eu posso passar depois. Eu dei uma palestra sobre isso um tempo atrás, no meio da pandemia ali.
A grande imagem religiosa que nós temos da pandemia, o tempo vai passando, as imagens vão ficando para trás, mas talvez vocês lembrem disso. É uma imagem do Papa Francisco na Praça São Pedro, sozinho no escuro lá na praça rezando uma missa. Aquela é uma imagem escatológica, né? Imagem meio apocalíptica, assim, coisa do Papa meio fantasmagórico ali no escuro, rezando ele está fazendo a mensagem Urbi et Orbi, né, para a cidade e para o mundo. E então ele está transmitindo para o mundo inteiro, mas não tem ninguém na praça. Aquela é uma mensagem muito forte. A pandemia, pelo menos no seu primeiro momento, fez com que as pessoas fossem forçadas a se desligar das suas comunidades, né, no ponto de vista físico, né, elas não podiam mais se encontrar. As nossas religiões, as religiões ocidentais, nós temos as religiões globais, são religiões de assembleia, são religiões nas quais nós nos encontramos, né, as pessoas que têm religião se encontram. Então, não é só exercer os ritos, ter a parte espiritual, mas é o encontro, é a comunidade que compõe a religião. E a pandemia mudou isso. Então, para os próximos anos, se espera o crescimento do que a gente chama de religião digital, da forma das pessoas se encontrarem através da rede, principalmente, né? Então, quantas pessoas nós vimos agora, mesmo pessoas mais antigas, aí, senhorzinhos, senhorinhas, na internet, assistindo a missa, assistindo ao culto, assistindo algum tipo de sermão, tá? Então, essa é uma tendência que se espera que evolua nos próximos anos, tá? Séculos eu até acho tempo demais, isso é uma coisa a médio prazo, tá? A leitura é que possa diminuir. As grandes memórias que os jovens terão para frente, serão essas memórias da pandemia, né? Essas imagens. Então, isso vai diminuindo o peso da necessidade da assembleia. Bom, essa foi a última pergunta, então eu queria agradecer pela presença, por disponibilizar seu tempo de falar aqui um pouquinho sobre esse assunto importante, em nome do CAR, e também agradecer a todo mundo que está assistindo, e ao DCE, que a Laura vai falar um pouquinho. Queria agradecer também muito, professor, você ter participado da nossa semana. Que palestra, que aula, a gente teve várias pessoas agradecendo muito, elogiando bastante a sua palestra aqui no chat do YouTube. E deixar um convite a mais, quem sabe algum dia na Facam presencial, você não pode falar de novo pra gente, mas agradecer bastante em nome do DCE, ao palestrante, a todos que assistiram, ao CARI, e lembrá-los que semana que vem a gente volta com a semana de RI na segunda-feira, só, ao meio-dia. Mas muito obrigada, professor. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Foi um prazer enorme participar. Fico à disposição. Tem meu e-mail aí no final da apresentação. Vocês podem pedir as meninas também. Espero encontrá-los um dia. Temos aqui o nosso programa, tá, de pós-graduação, mestrado em RI na UFPB. É um mestrado com uma boa nota, um mestrado antigo, tá, é um mestrado tradicional. Então, quem sabe eu encontro alguns de vocês por aqui. Quem tiver interesse no estudo de religião e RI, nós temos aí o grupo, né? Vocês podem entrar em contato. Obrigado de novo, prazer, parabéns pelo evento. Obrigada.